Irmãos, falta-nos palavras para agradecer ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito, tantas coisas que Ele tem nos dado. Mesmo que nós nos esforcemos para dedicar a nossa gratidão a Deus, nunca vai ser o suficiente. Nós vamos ser eternamente devedores do Senhor, pelo simples fato de Jesus já ter morrido na cruz e nos ter dado vida eterna. Se nós não ganharmos mais nada nessa vida, nós já estamos no lucro, amém? Mas Deus mesmo assim tem nos dado muito mais do que nós merecemos, muito mais até do que nós precisamos, tem suprido nossas necessidades. Mas talvez alguns irmãos estejam pensando assim, mas a minha vida não está tão boa assim não. Tem situações que estão difíceis, eu estou passando por lutas, tem coisas que eu não estou conseguindo dar graças, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do desafio, no meio da provação. Você já se perguntou por que algumas coisas não dão certo na vida da gente? Às vezes a gente planeja algumas coisas, está tão contente, né, tão feliz, tão animado, e vai lá, tenta fazer e as coisas não dão certo. E aí a gente se frustra, fica chateado. Por que algumas coisas dão errado? Eu entendo que algumas coisas não dão certo, porque Deus permite que assim seja para nos ensinar alguns princípios. Mas na maioria das vezes as coisas não dão certo, porque nós tomamos decisões sem buscar a direção de Deus. Nós tomamos decisões sem buscar a orientação do Senhor para a nossa vida. E nós ouvimos muitas opiniões. Se tem uma coisa que é fácil é de ouvir opinião, né? Todos os dias nós ouvimos opiniões diferentes sobre os mais diversos assuntos. Todo mundo tem um conselho, tem uma opinião, palpite é o que não falta, né? Nós discutimos economia, discutimos política, estamos falando agora sobre essa situação, né? Essas audiências que haverão semana que vem, onde o ex-presidente Lula vai ser ouvido, e aí a gente já está tão por dentro, a gente tem tanta intimidade que assim, é o Moro, né? A gente fala do juiz Sérgio Moro como se fosse nosso amigo, né? Porque o Moro falou, né? Nós estamos assim com o Moro já, né? Nós temos opiniões sobre política, nós temos opinião sobre teologia, nós discutimos a Bíblia, nós discutimos até a vida dos outros, coisa que nós não temos nada a ver e nós discutimos. Nós temos opiniões formadas e parece que agora está na moda ser do contra, ser polêmico, porque parece que tem um tom intelectual. Quando eu sou do contra, né? Todo mundo tem uma opinião, mas eu sou do contra, porque eu sou mais inteligente, né? Então dá um tom de intelectual, porque eu tenho uma opinião diferente dos outros. Nós somos cheios de achismos, irmãos, cheios de tradições, de filosofias, de conceitos, de preconceitos. A gente dá palpite sobre tudo, a gente dá conselho sobre tudo, e a gente ouve dos mais diferentes conselhos possíveis sobre todos os assuntos. A minha pergunta para você nessa noite é: a quem você está ouvindo para tomar as suas decisões? Quem deu a direção para você, para que você esteja fazendo o que você está fazendo agora? Para que você esteja onde você está agora? A quem você está ouvindo? Quem falou? E o tema da mensagem de hoje é exatamente essa: quem falou? Pergunta aí para o irmão do seu lado: quem falou? Quem falou? Essa palavra, eu tenho plena convicção que ela é de Deus. Receba ela como uma palavra de Deus, porque eu sou muito boa para dormir. Eu durmo muito bem. E numa noite dessas, meu esposo é testemunha. Ele é testemunha de que eu durmo bem. Tem até algumas provas. Mas eu estava dormindo e eu me acordei muito agitada no meio da noite. E eu não conseguia dormir, e eu rolava para um lado, rolava para o outro. E a minha cabeça começou a pensar num monte de coisa. E eu bati o travesseiro na cabeça assim, coloquei a cabeça debaixo do travesseiro e falei: não quero pensar em nada, quero dormir. E aí algumas coisas foram ficando claras na minha mente, alguns textos bíblicos começaram a vir. E eu falei: isso é de Deus, porque a essa hora da madrugada eu não ia estar pensando tudo isso, né? Então levantei, peguei um papel, uma caneta, comecei a anotar. E em 15 minutos Deus me deu todos os textos, me deu a direção, tratou meu coração sobre aquilo. E me disse como nós, como igreja, necessitamos urgentemente aprender a ouvir a voz de Deus e a buscar a direção dEle. Então receba essa palavra como do Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Quem é que tem dado direção para as nossas vidas?
Muitas vezes nós queremos soluções prontas, nós estamos terceirizando a responsabilidade de tomar decisões. A gente espera que o outro dê a resposta que nós precisamos e não buscamos em Deus. Muitas vezes nós temos buscado isso no discipulado. Nós, como igreja, vivemos uma visão de discipulado, de cuidado um a um. E o discipulado é bênção. O discipulador, ele me ajuda a caminhar com Deus, a ficar cada vez mais parecida com Jesus, a buscar essa direção de Jesus. Discipulador não é um guru que me dá respostas prontas. Uma pessoa que eu vou lá e falo, agora diz o que eu tenho que fazer. Me dê todas as respostas. Não é esse o papel de um discipulador. A minha discipuladora, ela muitas vezes é usada por Deus para me dar algumas direções. Deus usa a vida dela. Mas isso não exclui a minha responsabilidade de orar e buscar a direção de Deus. A última palavra tem que vir de Deus. Discipulador, discipuladora, não tem contribuição maior que você possa dar para o seu discípulo do que ensiná-lo a ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus falar com ele, a direção é sempre certa, porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Nós precisamos buscar aprender a ouvir a Deus. Só Deus conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Só Deus sabe as nossas necessidades, o mais profundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos aprender a ouvir a Deus mais do que a nós mesmos. Porque a nossa tendência é ouvir a nossa voz. E a nossa vontade tem uma tendência de falar mais alto do que a voz de Deus. E muitas vezes nós tomamos decisões com base naquilo que eu quero e não naquilo que Deus mandou eu fazer. Então Deus me ensinou naquela noite que nós precisamos aprender 4 coisas para ser totalmente dirigidos por Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você. A primeira é ouvir. Você pode falar isso comigo? Ouvir. Serão 4 coisas. A primeira é ouvir. Mateus 11, versículo 15. Palavra do Senhor. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Algumas versões dizem, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Atos 7, 51. Se você quiser abrir na sua Bíblia, Atos 7, 51. Eu vou ler na versão NVI. A NVI diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha que chamada que a gente leva do Senhor nessa palavra, dizendo que nós somos rebeldes de ouvido e de coração. Assim como os nossos antepassados, a gente fica resistindo ao que o Espírito Santo está nos falando. E eu fiz uma pesquisa rápida e eu descobri que a expressão ouça, escute, preste atenção, ela aparece na Bíblia mais de 1.500 vezes. Por que será que Deus colocou tantos versículos falando isso? Mais de 1.500 vezes falando ouça, escute, preste atenção. Eu creio que é porque Deus sabe que nós temos muita dificuldade de ouvir. Muita dificuldade de ouvir. Nós queremos tudo muito pronto, tudo muito rápido. Nós somos muito agitados. E para ouvir, é preciso parar. Para ouvir, é preciso silenciar. Para ouvir, é preciso descartar os ruídos, como acabou de acontecer, e prestar atenção naquilo que Deus está falando. É preciso disposição para ouvir. Eu não sei se você já passou por isso, mas é muito fácil a gente desligar do que está ouvindo. Talvez tenham muitos que estão aqui nessa noite que não estão prestando atenção em nada do que eu estou falando, que não estão ouvindo nada do que eu estou dizendo, mas estão aqui, não tem problema auditivo nenhum, mas não estão me ouvindo. Porque para ouvir é preciso disposição. Eu preciso prestar atenção e parar para ouvir. Eu não sei se você já passou por essa experiência de alguém começar a falar alguma coisa com você e o assunto não está interessante, ou você está com pressa, ou você está pensando em outra coisa, e a sua mente vai e a pessoa está ali, falando um monte de coisa, e você até responde, né? Ah, é? Aham, tá. E no final você não sabe nada do que ela falou. Você ouviu,
Mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos, você ouviu, mas não prestou atenção em nada. Mulheres, nós fazemos isso muito com os nossos filhos, os homens também fazem, né? Às vezes os filhos chegam e falam, mãe, você fala, tá bom, meu filho, tá bom. Dali a pouquinho o menino está fazendo arte, aí você fala, menino, o que você está fazendo? Mas você deixou, mãe. Aí você fala, eu nem prestei atenção no que ele falou, né? Ele falou e eu não prestei atenção. Porque para ouvir, eu preciso parar. Eu preciso estar disposta a ouvir. É muito fácil desligar a minha mente e começar a pensar em outra coisa. E às vezes até em oração. Nós estamos orando, estamos falando com Deus, de repente a mente vaga e você já não ouve mais a Deus. Você já não presta mais atenção. Nós não queremos ouvir ninguém, irmãos. Nós temos pressa. Nós estamos ocupados demais no nosso dia a dia. Nós não ouvimos mais nem os nossos filhos, os nossos cônjuges. Nós temos pressa, queremos soluções instantâneas. Queremos ouvir só o que nos interessa. Quando o assunto não me interessa, eu me desligo. E isso muitas vezes é com Deus, isso muitas vezes é na igreja. Se a palavra é uma palavra de amor, uma palavra que faz bem ao meu ego, eu faço questão de ouvir. Se é uma palavra que está puxando minha orelha, eu falo, não vou prestar atenção em outra coisa. Vou pensar lá no futebol, que eu deixei em casa passando, né? Que eu deixei gravando, vou pensar lá no Fantástico, porque eu não estou gostando dessa palavra. A gente seleciona o que a gente quer ouvir e a gente se desliga. Você tem parado, silenciado e se disposto a ouvir a voz de Deus? Deus fala conosco de várias maneiras. Ele fala conosco através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra revelada. Deus fala comigo e com você através da Bíblia. Tem muita gente que fala assim, Deus não tem falado comigo. Meu irmão, você tem lido a Bíblia? A Bíblia fala conosco, ela é viva e eficaz. Ore, leia a tua palavra, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Deus vai falar com você. A oração é uma forma de nós ouvirmos a Deus. A intimidade com Ele, nós vamos aprendendo a ouvir. Ele pode falar de várias outras maneiras também. Deus fala de maneira simples. Ele fala através de uma música, Ele fala através do sermão. Às vezes Ele fala conosco através da natureza, através de sonhos, de visões, através de líderes. Já falou até através de uma mula, né? Às vezes em quando continua usando umas, que nem eu assim, né? Está funcionando por enquanto, né? Deus fala de várias maneiras, mas nós temos que parar para ouvir. Mas a principal é a oração e a leitura da palavra. Ele quer falar com você. Então, ouça o que Deus quer falar contigo. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir, mas também precisamos reconhecer e entender quem está falando. Precisamos discernir a voz de Deus, saber quem está falando. Esse é um grande desafio para nós. Saber se é Deus que está falando comigo, se é a minha vontade, ou até se é o inimigo tentando me dar um bote, se é uma cilada do maligno. Nós temos muita dúvida de saber, será que é o meu coração? Será que é a minha vontade? E a nossa vontade tem sempre a tendência de falar mais alto. Como reconhecer que quem está falando comigo é Deus? Lá em 1 Samuel, capítulo 3, tem uma história muito linda do menino Samuel. Ele foi consagrado ao Senhor. Ele morava com Eli, um sacerdote. E Samuel ainda era muito jovem. A história conta que Samuel estava dormindo e de repente ele ouviu uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. Então Samuel levanta, corre lá até Eli e fala, Eli, o Senhor me chamou? E Eli fala, não Samuel, não te chamei, volta a dormir. Então Samuel volta, deita de novo e depois ele ouve de novo, Samuel, Samuel. Então ele se levanta, vai até Eli e fala, o Senhor me chamou? E Eli fala, não Samuel, não te chamei, volta para a cama. Então olha o que aconteceu lá no versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Samuel ouviu, mas a princípio ele não reconheceu a voz do Senhor.
O versículo começa dizendo que ele ainda não conhecia ao Senhor. Então Deus fala com ele, mas ele não reconhece a voz de Deus. Mas conforme Samuel vai crescendo nesse relacionamento de intimidade com Deus, vai ficando mais fácil reconhecer a voz do Pai. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, quanto mais nós lemos a palavra, mais oramos, mais buscamos a Deus, mais fácil fica de reconhecer a voz do doce amigo Espírito Santo. Nós vamos ficando mais hábeis nisso, os nossos ouvidos vão ficando mais sensíveis à voz de Deus. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais fácil é ouvir a sua voz. Mais fácil é reconhecer que é Ele que está falando comigo, porque eu o conheço. Eu sei quem Ele é, eu me relaciono com Ele, eu leio a sua palavra, eu tenho intimidade com Ele, então eu reconheço a voz de Deus. Eu sei que é Ele que está falando comigo. E normalmente a vontade de Deus, ela é bem diferente da nossa. Porque a nossa vontade é egoísta, eu estou preocupado comigo, com as minhas necessidades. Eu preciso ser suprida primeiro, depois eu penso nos outros. E Deus pensa no reino, Ele pensa no todo. A vontade de Deus não é egoísta. Então, normalmente a vontade de Deus é diferente da nossa. Para ouvir se é Deus ou não, pare e questione as suas intenções. Reflita sobre o que você está ouvindo. Examine as Escrituras e vê se a direção que você está ouvindo está em coerência com aquilo que a palavra de Deus diz. Examine as Escrituras, veja se o que você está ouvindo bate com o que a palavra de Deus me diz. Às vezes a gente escuta umas coisas tão absurdas. Há um tempo atrás eu atendi um casal que havia acabado de se divorciar. E aí a pessoa falou assim para mim: Deus sabe o que faz, Deus quis assim, graças a Deus, né? Acabou em divórcio, mas Deus sabe, Deus tem o melhor para nós. E eu sou grata a Deus, porque Deus quis assim. Deus tem algo melhor para mim. Eu fiquei pensando, o que o irmão está querendo? O que a irmã está querendo? Como assim algo melhor? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Eu não posso dizer, baseado na Bíblia, que é vontade de Deus que um casal se divorcie. Existem algumas situações que a Bíblia nos autoriza. Moisés autorizou uma carta de divórcio, porque o pecado é o repúdio, né? Tem muita gente casada que está em pecado, porque está repudiando um ao outro. O pecado é o repúdio. A carta de divórcio ela foi liberada em algumas situações, uma delas é o adultério. Mas nesse caso não havia nada disso. Era simplesmente nenhum querendo ceder. Duas pessoas que não cediam. E aí fala, Deus quis assim, Deus tem o melhor. Como que eu posso entender que isso é direção de Deus se a palavra de Deus não me fala isso? Você quer ter certeza se é a direção de Deus? Confira na palavra. Vê se é isso que as Escrituras dizem. E você não vai ter dúvida. E a vontade de Deus me traz paz. Nem sempre é o que eu quero ouvir. Nem sempre é a direção que eu queria ir. Mas me traz paz. Irmãos, eu já tive que tomar tantas decisões que eu não queria. Abrir mão de coisas que eu não queria. Mas Deus me trouxe paz. E aí a gente faz até aquilo que não quer. E o resultado é sempre excelente. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que nós sonhamos ou imaginamos. Temos que aprender a depender dEle. A ouvir. A reconhecer a sua voz. Mas em terceiro lugar, também precisamos crer no que o Senhor está nos falando. Nós paramos, ouvimos a Deus, reconhecemos que é Ele quem está falando. E agora precisamos crer, precisamos acreditar no que Deus está nos dizendo. E agora eu gostaria que você abrisse esse texto na sua Bíblia. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 3. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 3. Nós vamos ler os dois últimos versículos do capítulo, versículo 16 e 17. E na sequência já vamos ler o capítulo 4. Encerramos o 3 e já iniciamos o 4. Então acompanhe aí com a gente. É a narrativa do batismo de Jesus. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele.
Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ou que me dá muita alegria, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então veja bem, Jesus está sendo batizado, e quando ele sai das águas, ele ouve a voz de Deus falando com ele, e a voz de Deus diz: este é o meu filho amado. Você pode repetir isso comigo? Este é o meu filho amado. Na sequência, terminando o capítulo 3, começa o 4, olha aí na sua Bíblia. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E irmãos, no final do culto eu quero falar sobre isso. Nós também vamos fazer um propósito como igreja de jejuar 40 dias, amém? E agora parece que o povo ficou com medo de ficar com fome. Nós vamos jejuar 40 dias, amém? Agora sim. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha o que o diabo faz. Ele chega diante de Jesus, Jesus com fome, e ele fala: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Ele questionou: se você é filho de Deus, faça isso. E Jesus então responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, Jesus poderia ter usado qualquer texto bíblico para dar uma lição em Satanás. Mas o diabo chega diante dele e fala assim: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. E Jesus fala assim: a última coisa que eu ouvi meu pai falar é que eu sou filho. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o meu pai falou que eu sou filho, pode vir Satanás, pode vir quem quiser, eu sou filho e pronto. É isso que Jesus está dizendo, meu irmão. Se Deus falou com você, não importa quem contrariar, não importa quem se levantar, não importa o que vão dizer para você, se vão te apoiar ou não. Se Ele disse, creia. Jesus não teve dúvida. Jesus falou: meu pai acabou de dizer para mim que eu sou filho. O que esse capeta pensa que é? Para vir falar para mim que eu não sou? Jesus sabia quem ele era. Ele ouviu da boca do pai. Se Deus falar para você, não importa o que dizem, não importa o que estão dizendo que você é, se você pode ou se você não pode, o que importa é o que Deus falou que você é. O que importa é quem Deus diz que você é. É a direção que Deus está dando para a sua vida. Você pode ser criticado com a decisão que você tomar, assim como eu já fui em muitas. Mas se foi Deus que falou, fique firme. Não fique com medo. Creia, Ele falou, Ele vai cumprir. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas você tem que ter ouvido a Ele. Nada que digam ao contrário sobre aquilo que Deus me falou vai me convencer. Porque eu decidi crer nas verdades de Deus, ao invés de acreditar nas mentiras de Satanás. Se Deus diz que é. Se Ele diz que não é, não é. Mas nem toda verdade é boa de se ouvir. Porque às vezes, Deus fala para mim: a culpa é sua. Você errou. Você precisa ir lá e pedir perdão. Você está errada nisso aqui. Você está sendo orgulhosa. Você precisa fazer uma reparação. E então nós temos que ter humildade suficiente para ouvir, para reconhecer a voz de Deus e para crer que o que Ele está falando é verdade. Se Deus está falando que eu errei, eu preciso reconhecer isso. E Ele já nos ensina como consertar, como reparar o erro. Ele nos ajuda a fazer esse conserto, mas nós precisamos crer naquilo que Deus falou. Não importa se você tem apoio ou não. Se Deus disse que é para você fazer, creia. Agora, se Ele não disse, não faça. O pastor Cote usa uma expressão bem interessante. Ele diz assim: 1 com Deus é maioria, 2 é covardia. Porque não tem para ninguém, né? Se Deus te falou, não importa se os outros não concordem, mas tenha plena convicção de que quem falou foi Deus. Cuidado, avalie as intenções do seu coração. A primeira coisa que você precisa saber é se foi Ele realmente quem falou. E por último, nós precisamos
obedecer. Você ouve a voz de Deus, você reconhece a voz de Deus, você crê no que Ele está te falando. Agora é preciso obedecer. Atos 5, 29, narra uma situação que os apóstolos passaram. E eles estavam num momento onde Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, já tinha subido aos céus. E os apóstolos então estão pregando sobre Jesus. E aí eles montam, os fariseus e as autoridades montam como se fosse uma audiência, né? E aí chamam os apóstolos e falam: olha, sabe aquele jogo do policial bonzinho? Eles fazem assim: olha, vocês são gente boa, nós não temos nada contra vocês, nós não temos a intenção de matar vocês, na verdade a gente quer que vocês vivam felizes, é só parar de falar nesse Jesus. Vocês param de falar nesse Jesus e vai ficar tudo tranquilo, vocês podem ir em paz, nós não vamos criar problema para vocês. Mas olha o que eles respondem em Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Meus irmãos, o que importa em primeiro lugar é agradar a Deus e não aos homens. Se Deus mandou, faça. Se Ele não mandou, não faça. Obedeça a direção de Deus e não de homens. Resista à pressão que muitas vezes as pessoas fazem na nossa vida. Se você está com intenção de namorar, pergunta para Deus: é a direção de Deus para a sua vida? Deus está falando que é? Então tudo bem. Você quer casar? Se Deus está falando para você que é para você casar, case. Mas ouça a direção de Deus. Você quer mudar de emprego? Mudar de cidade? Não é dinheiro que nos faz mudar de trabalho, mudar de cidade. É a direção de Deus. Talvez você receba uma proposta que financeiramente é muito melhor, mas Deus não está mandando você ir. E aí a gente já viu muitas situações de pessoas que deixaram tudo, mas tinham uma proposta financeira incrível, iam ganhar muito, e aí depois de uns meses voltam, perderam tudo e tem que recomeçar do zero, porque não era a direção de Deus para a sua vida. Agora, meu irmão, se Deus está falando para você ir, vá em paz, vá tranquilo, porque Ele vai te abençoar. Mas nós precisamos obedecer aquilo que Deus falou. Precisamos entender a direção de Deus. Precisamos estar abertos. Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de casamento não pode, tá? Não vou nem dar esse exemplo que não pode. Mudar de marido não pode. Não foi Deus que falou, aguenta aí com o seu. Não mandei casar, casou, agora aguenta, né? Deus tem que dar a direção do que nós temos que fazer. Uma coisa que acontece muito é nós recebermos irmãos de outras igrejas, pessoas que já são convertidas, são batizadas, mas por algum motivo vieram congregar com a gente. E antes de se tornar membro dessa igreja, nós sempre passamos por uma entrevista, todos os novos membros. E a gente sempre questiona algumas coisas. Por que você está vindo para cá? E a maioria das vezes é porque ficou insatisfeito com alguma coisa lá, ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, está magoado com o líder, com o pastor. A nossa orientação é: vá lá, resolva a situação, não fuja do problema. Peça perdão, libere perdão, resolva o seu conflito, não fuja. Porque eu tenho uma má notícia para te dar: aqui também vão te decepcionar. Porque essa igreja é formada por pessoas, e pessoas são falhas. E aí a gente fica pulando de galho em galho porque não resolve os conflitos. Agora, se Deus está te falando que é para você vir para cá, que aqui é o seu lugar, que aqui é onde Ele vai te usar, aqui Deus vai abrir portas de ministérios, áreas para você atuar, para usar seus dons. Se Deus mandou você vir, venha. E da mesma maneira para sair. Talvez você fique chateado com alguma coisa, alguma situação que não está legal, resolva. Se você está pensando em ir para uma outra igreja, nós como pastores estamos muito bem tratados em relação a isso, graças a Deus. Nós aprendemos a obedecer à voz de Deus. Se Deus falar para você que o seu lugar é em outro lugar, é em outra igreja, é em outra cidade, às vezes nos dói ver líderes, né? Líderes de célula, pessoa que nós amamos tanto, falando assim: ó, estamos indo embora. Mas se Deus mandou, o que nós queremos é abençoar a sua vida. Deus vai te usar lá. Se Deus mandar você ir para uma outra igreja, nós vamos abençoar a sua vida. Mas cuidado, busque a direção de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Não vá por impulsos, não vá porque está chateado com alguma coisa.
ore e pergunte: Deus, é aqui que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer para mim? Ouça a voz de Deus e obedeça. Da mesma forma nos ministérios. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa para Deus e está frustrado, está chateado, está infeliz, porque não é o ministério que Deus me deu para fazer. Eu estou fazendo porque me pediram, porque me mandaram, porque não tem ninguém para fazer. Mas o ministério que Deus tem para mim, eu ainda não estou exercendo. Pergunte para Deus o que Deus quer para você. Escute Ele te falar. Escute a voz dEle. Porque se você chegar para a gente e falar assim: pastora, pastores, Deus me falou isso. Eu tenho uma coisa comigo, eu não vou questionar. Quem sou eu para questionar o que Deus te falou? Eu e o pastor vivemos uma experiência uns anos atrás, de um casal que chegou para a gente e falou assim: nós queremos casar. Sabe quando tem tudo para dar errado? E aí a gente conversou, o pastor conversou muito com ele, eu conversei um pouco com ela, questionamos, e os dois chegaram assim firmes e falaram assim: Deus mandou. Deus falou comigo, disse que era ele que era para casar agora. E ele falou a mesma coisa: Deus falou comigo, disse que era ele que era para casar agora. Eu lembro que o pastor olhou para os dois e falou assim: Deus falou? Falou. Deus falou. Deus falou, está falado, nós não vamos questionar. O casamento foi realizado. E 4 meses depois, nós estávamos ajudando a carregar a mudança daquele irmão, indo para outro lugar depois do divórcio. E aí eu não me aguentei, né? Fui lá falar com a irmã. Falei: irmã, mas Deus não tinha falado? Ela: não, eu me enganei, era coisa do meu coração. E agora? Nós temos que tomar cuidado e avaliar quais são as intenções do nosso coração. Porque nós temos uma tendência a ouvir mais o nosso desejo humano do que a direção de Deus. Irmãos, ouvir um não de Deus é ruim. Quem já ouviu um não de Deus aqui? Levanta a mão. Não é bom não, né? Você está animadão para fazer um negócio e Deus fala não. Puxa, dá uma frustração na gente. Mas aí a gente lembra que é bom obedecer. Melhor é obedecer ao Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Creia no Senhor e não use o nome de Deus para justificar a sua vontade. A Bíblia nos dá um puxão de orelha sobre quando nós falamos: Deus falou, Deus mandou, Deus disse, assim diz Deus, quando Ele não disse. Lá em Ezequiel 13, versículo 6, é o último texto que nós queremos compartilhar nessa noite. É um texto falando para os profetas que usam o nome de Deus sem ter ouvido a Deus. E o texto é duro, ele diz assim: suas visões são falsas, suas adivinhações são mentira. Dizem: é palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as palavras se cumpram. Muitas vezes nós usamos a desculpa de que Deus falou para suprir uma necessidade nossa, e depois ficamos frustrados porque não deu certo. Mas se Deus não falou, Ele não vai cumprir algo que Ele não prometeu. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Mas se Ele não prometeu, não exija dEle algo que Ele não prometeu para você. Eu ouvi uma frase de um pastor esses dias que mexeu muito comigo. Ele disse assim: fracasso é ter sucesso em algo que Deus não mandou você fazer. Fracasso é ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Muitas vezes a gente pode ser muito bem-sucedido em algo, até financeiramente, mas não tem a alegria, não tem a paz, não tem a satisfação de saber que aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus. E eu posso ser um fracassado, sendo muito bem-sucedido, se eu não estou fazendo aquilo que Deus mandou. Eu já conheci muitas pessoas que tinham muito dinheiro, que eram muito bem sucedidas no seu trabalho, na sua empresa, e estavam totalmente frustradas, porque tinham um chamado pastoral e não queriam abrir mão daquele dinheiro, não queriam abrir mão daquele conforto e ir para onde Deus estava mandando, e estavam frustradas, decepcionadas até com Deus, mas estavam fazendo algo que Deus não chamou para fazer. Meus irmãos, nosso maior desejo é que cada um de nós, cada um dessa igreja, consiga ouvir a voz de Deus, consiga ter a direção de Deus para tudo que você for fazer.
porque nós sabemos que assim você será abençoado, a sua família será abençoada, essa igreja será abençoada, quando todos nós aprendermos a ouvir a Deus e a seguir a sua direção. Nós precisamos aprender isso, irmãos, e com urgência. Precisamos aprender a buscar a direção de Deus para toda e qualquer decisão que nós formos tomar. É Ele que tem que nos dar a resposta. Precisamos aprender a ouvir de Deus, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos parar para ouvir, nós não queremos jejuar, não queremos buscar o Senhor, não queremos ler a Bíblia. E muitas vezes quando ouvimos não queremos obedecer, porque não é a resposta que eu queria. E é por isso que nós como igreja vamos começar um propósito de 40 dias de jejum e oração.